Vamos lá. Hoje nós vamos ver a tese número 8 das 24 teses da filosofia de São Tomás. A criatura corporal é, na sua essência mesma, composta de potência e ato, os quais, em relação à essência, se chamam matéria e forma. Vamos lá ver o texto do padre Egon. Após ter assinalado a aplicação dos primeiros princípios da ontologia criatura espiritual, descendemos ao problema fundamental da cosmologia, referente à composição dos corpos. Na criatura espiritual, a essência é simples. Não se compreende a composição a não ser em referência à existência e aos acidentes, formas secundárias que vêm coroar a substância. Na criatura corpórea, a potência e o ato são da mesma ordem que a própria essência. Essa é composta de um princípio que determina, confere a perfeição específica e que se chama forma substancial. Então, está entendido que na criatura puramente espiritual, a essência é simples, né? A essência mesmo é simples. A forma já é a essência, né? São Tomás chama essas criaturas de formas puras. A composição que existe ali é a composição de todo ser criado, né? De essência e ser, mas a essência mesmo é simples. Agora, a essência da criatura corpórea é composta. Nós temos um princípio determinante, que é a forma, e temos o que é determinado, que é a matéria. Quanto a isso, vocês têm alguma questão? Parece bem claro, né? Vamos aprofundar mais a questão. O problema. Aqui, o ponto de partida ainda são a experiência e o senso comum, que constatam nos corpos um dualismo e antinomias. Os corpos se nos aparecem passivos e inertes. No entanto, eles desenvolvem essa energia e essa atividade que fazem a fecundidade da natureza e a beleza do universo. Submetidos à multiplicidade e à divisão, eles conservam, por outro lado, uma maravilhosa unidade, que o fluxo dos fenômenos e das mudanças não consegue destruir. Eles têm um elemento genérico comum a todos os corpos e um elemento específico ou típico que classifica cada um deles numa hierarquia determinada. O elemento que permanece sob as sucessões dos fenômenos e o elemento que desaparece e se renova incessantemente. É o que atesta a lei da conservação da energia e da matéria, cuja quantidade permanece invariável. Após a mistura ou combinação, o peso não é modificado. A quantidade do movimento, que parece se perder, se reencontra equivalentemente, sob a forma do calor, né? Donde os axiomas da ciência moderna. Equivalente mecânico do calor e nada se cria, nada se perde.
No entanto, a química constata variações nas combinações, como a biologia nas diversas fases da evolução vital. Eis o dualismo que a experiência cotidiana proclama. A razão para explicá-lo é levada espontaneamente a concluir: deve haver nos corpos dois princípios essencialmente distintos. Primeiro, o princípio de passividade, de inércia, de multiplicidade, de divisão, comum e genérico, permanente sob o fluxo das modificações intermináveis. E segundo, o princípio de atividade, de unidade, que distingue, caracteriza cada corpo, lhe confere o seu tipo e sua espécie. O primeiro, porque é passivo e determinável, é potencial e material. O segundo, porque é ativo e específico, é dinâmico e formal. Todo problema da constituição dos corpos reduz-se à especificação desses elementos. Se é defendido exclusivamente o primeiro, cai-se nos excessos do atomismo. A consideração muito estreita do segundo conduz aos exageros do dinamismo. A doutrina de Aristóteles e Santo Tomás, que a Sagrada Congregação nos propõe, como norma segura e direção, salvaguarda os dois elementos, não os colocando no pé de igualdade, no mesmo pé de igualdade, mas estabelecendo entre os dois as relações fundamentais da potência e do ato. Eis aí o sistema escolástico do ilemorfismo, isto é, da matéria-prima e da forma substancial. Pode ele ser resumido em 3 pontos. Há nos corpos um princípio substancial material e um princípio substancial formal. Um e outro são uma substância incompleta. O princípio material é relativamente ao princípio formal, o que a potência é relativamente ao ato para o qual ela está essencialmente ordenada. Disso derivam consequências inelutáveis. Os corpos não são agregados de muitas substâncias completas, mas cada corpo de matéria e forma, cada corpo composto de matéria e forma, goza de unidade substancial. Os corpos diferenciam-se substancialmente, como uma espécie difere da outra. Há na natureza mudanças substanciais, isto é, corrupções e gerações, que produzem novas substâncias no universo. Aqui não será possível entrar no exame detalhado dos sistemas, pois isto exigiria um volume. Limitemo-nos a algumas considerações para justificar o sistema atomista preferido pela Igreja e que, em definitivo, é a solução do senso comum. Então, ele vai falar depois aqui da existência de um princípio material, a existência de um princípio formal e o que está definitivamente firmado. Então, os corpos são compostos de matéria e forma. Quando nós dizemos matéria, nós nos referimos ao princípio determinável, determinado. Aristóteles e São Tomás falam da matéria-prima, né? Agora, como nós sabemos que existe a matéria-prima? Ela nunca foi vista como tal, como matéria-prima. A matéria é, por nós, vista apenas como uma forma, como um corpo qualquer. Mas por que nós sabemos que existe uma matéria-prima? Porque nós sabemos que, dentro das diversas modificações dos corpos,
aquele substrato comum que se modifica, que é determinável e determinado, permanece o mesmo. Mas esse substrato comum, ele aparece para nós sempre revestido de uma forma. No entanto, ele pode perder uma forma e adquirir outra forma. E isso, então, que perde e que adquire, perde, adquire, e na totalidade permanece sempre o mesmo, né? Nada se cria, né? Nós chamamos de matéria-prima. A matéria informada, ou seja, determinada, é sempre matéria segunda, que nós vemos. Mas sabemos racionalmente que existe uma matéria-prima, porque sabemos que existe um substrato comum que permanece sempre o mesmo e é determinado sempre de maneira nova. Alguma questão? Essa matéria-prima é uma matéria sem forma, padre? É sem forma nenhuma. Nossa, mas é muito difícil de entender isso aí, né? A gente faz uma análise racional, né? Se ela é sempre aquele substrato determinável, determinado, sempre de maneira nova, né? Ele assume ora uma forma, ora outra forma, né? Mas ele mesmo, enquanto tal, é indeterminado, é indeterminação pura. Aqui eu já tentei fazer uma ligação, eu pretendo continuar a pesquisa. Eu já tentei fazer uma ligação dessa matéria-prima com o chamado vácuo quântico, porque o vácuo quântico não tem forma nenhuma, por isso é chamado vácuo, né? Mas é alguma coisa. Parece que um caldeirão imenso de energia, né? O vácuo quântico. Só que não tem forma nenhuma, mas dele nascem as formas, nascem as primeiras formas, são a, as partículas, as partículas subatômicas. As partículas subatômicas são as primeiras formas que nós conhecemos, né? E já fizeram experiência, então, do vácuo quântico, surgem e desaparecem, numa fração de segundo, partículas. Partículas e antipartículas que se anulam. E essas partículas têm um evento quântico, né, chamado de emaranhamento. Se eu faço o emaranhamento de uma partícula, de duas partículas, né, e deixo uma aqui, levo a outra para não sei quantos bilhões de anos-luz, o elétron, se ele está emaranhado com esse que está não sei quantos bilhões de anos-luz, o movimento que eu faço nesse aqui tem o outro que reage imediatamente. Quer dizer, supera a velocidade da luz, né? Imediatamente. Agora, o que, que garante essa conectividade imediata dos dois elétrons emaranhados? Né? Essa matéria-prima, do qual os dois são feitos. É a mesma matéria. É algo quase que espiritual, né? Quase, mas seria energia, né? E a física atual diz que a matéria
que nós vemos, os corpos que nós vemos, é a condensação de energia, né? A matéria, segunda, seria uma condensação da energia. Padre, o senhor poderia explicar o que que é esse atomismo e dinamismo que ele fala aí e o porquê que a doutrina aristotélica tomista não se enquadra nisso? Ah, sim. Bem, o atomismo seria uma concepção segundo a qual o mundo, todas as coisas estão formadas por partículas indivisíveis da mesma qualidade, que se diferenciam só pelo tamanho, pelo peso, pela forma, né? Então, essas partículas seriam passivas, né? Aqui o autor, Padre Hugon, entende a matéria como princípio, de Santo Tomás, como princípio passivo, tá certo? Como princípio passivo. E esses átomos, não é os átomos que nós conhecemos agora, tá certo? Está falando do atomismo grego lá. Então, essas partículas seriam passivas e em Epicuro, por exemplo, o que dá forma às coisas? É a combinação dessas partículas que estão caindo no espaço infinito. Elas estão caindo e há um declive de uma, aí se dá a formação de um universo, de uma série de coisas, né? Elas estão caindo. Agora, quem é que jogou? Que força que está fazendo elas cair? Isso aí o Epicuro não responde, não é? Estão caindo. Elas são passivas, né? Elas só formam alguma coisa se o acaso, não se sabe o que, né? O acaso fizer com que elas se desviem um pouquinho da rota. O dinamismo é um vitalismo, né? Porque o autor, e São Tomás também, entende a forma como o princípio da atividade. É o que faz a matéria-prima, que se torna matéria segunda, não é? Agir a partir desse determinado corpo. É a forma. Então, quem tem a forma de grama vai agir como grama. Quem tem a forma de pássaro vai agir como pássaro. E assim por diante. Então, a forma é princípio de dinamismo, de ação. Então, se eu digo que tudo é material, tudo seria passivo. Se eu digo que tudo é formal, tudo seria ativo. Não sei se me expliquei aqui. Ficou claro, Padre. Obrigado. O Mauro está dizendo, no atomismo tudo que existe são os átomos, justamente. E sem um princípio de atividade. Eles só se movimentam porque estão caindo aleatoriamente. Estão caindo e um se encontra com o outro porque há um declive, não é? E as coisas são formadas. Então, nós todos estamos caindo, né? Caindo num abismo infinito, segundo o atomismo. E fomos formados, por acaso, pelo encontro com outros átomos. Vamos lá. A existência de um princípio material.
Antes de tudo, a experiência e o raciocínio descobrem em todos os corpos um princípio substancial material. A atividade dos corpos se realiza no espaço, estende-se e se propaga no espaço. Igualmente, nele, nós vemos os corpos agirem uns sobre os outros por seu contato, na medida do seu contato, a tal ponto que cessa toda a sua ação se eles deixam de se tocar de alguma maneira imediata ou imediatamente. Ora, o espaço supõe a extensão e, paralelamente, o contato corporal requer uma superfície estendida. Deve-se, pois, concluir que há um princípio que é a raiz da extensão, portanto, material, porque matéria e extensão são conceitos inseparáveis. Esse princípio é permanente, como prova a lei dos pesos. Seja qual for a mudança que interfira, o peso continua o mesmo. Isso supõe que o princípio também mutável antes e de... Isso supõe um princípio também mutável antes e depois das mudanças. E como a série dos acidentes, fenômenos, mudanças, movimentos, atividades não pode repousar sobre o vazio, é necessário afirmar que este elemento é substancial por ser o primeiro suporte deste fluxo incessante. Então, ele é chamado de princípio substancial material, né? Substancial porque ele suporta o fluxo, tá certo? Na metafísica, né, Aristóteles respondendo a pergunta o que é a substância, ele diz que a substância pode ser entendida de diversas maneiras. No sentido mais fraco, a substância é a matéria, que é o suporte de tudo que é material. Depois nós podemos dizer também que a substância é a forma, porque a forma é que dá a natureza da coisa, né? Aquilo que a coisa é. E depois, num sentido assim mais próprio, nós podemos dizer que a substância do corpo, né, do ser corporal, é o sínulo. Aristóteles diz que é o sínulo. O sínulo é a união da forma e da matéria. Existência de um princípio formal, mas o princípio material não é suficiente. A experiência e o raciocínio reclamam um outro princípio substancial, formal e dinâmico para explicar a unidade, a fixação, a atividade dos viventes. Será possível não se reconhecer no animal uma forma interna que mantém o ente todo inteiro, que dirija todas as suas energias para um fim único, para a sua conservação e perfeição, e que, não obstante a multiplicidade e a composição do elemento material, produza os fenômenos de uma sensação simples e indivisível, como a visão, a apetição, numa palavra, toda a vida psicológica do animal? O que observamos também na planta? Uma tendência interior que governa as diversas partes, condensa-as, as faz contribuírem para o bem de todo o organismo. O termo dessa atividade permanente na própria planta é a planta que se beneficia do seu trabalho. Ao agir, ela evolui, completa-se. E o último termo dessa evolução torna-se o seu adorno e a sua coroa. A matéria que constantemente sofre mudanças e que no fim de algum tempo é renovada inteiramente no mesmo vivente, não explica esta fixidez e essa unidade específica. A menos que se negue a realidade da vida ou a distinção real dos corpos vivos e dos inanimados, será necessário admitir-se um princípio substancial específico, fonte dessa unidade
e que chamamos forma substancial. Para os corpos inorgânicos, a evidência é menos completa. Contudo, alguns fenômenos observados, sobretudo nos cristais, parecem confirmar a tese tomista. O cristal é regido por uma força misteriosa que agrupa e ordena as diversas moléculas segundo um tipo específico e invariável, de tal sorte que, se os ângulos do cristal venham a ser lascados ou quebrados, serão reparados infalivelmente segundo o mesmo tipo constante. Essa energia interna não seria o princípio formal e substancial proposto por Aristóteles e Santo Tomás? Sábios de alto saber não temeram afirmá-lo. Assim, a cristalografia, escreveu o ilustre Laparren, dará a opinião filosófica ensinada desde o século XIII pelo poderoso, dará razão à opinião filosófica ensinada desde o século XIII pelo poderoso gênio de Santo Tomás de Aquino. De uma maneira universal e para todos os corpos, as propriedades irredutíveis nos fazem concluir que há dois princípios irredutíveis. Umas se ligam à quantidade e revelam a existência do princípio substancial formal. Aqui ainda a ciência pode estender a mão à escolástica. Eis-nos, pois, obrigados a receber em nossa física outra coisa que os elementos puramente quantitativos dos quais trata o geômetra. Admitir que a matéria tem qualidades, com o risco de nos acusarem de voltarmos às virtudes ocultas, somos forçados a ver com a qualidade primeira e irredutível aquilo pelo qual um corpo é quente, ou iluminado, ou eletrizado, ou imantado, existe. Uma palavra, renunciando às tentativas sem cessar renovadas desde Descartes, é-nos necessário vincular nossas teorias às noções mais essenciais da física peripatética, né, de Aristóteles. Ou seja, cada corpo, né, cada corpo possui uma qualidade, não só uma quantidade, né, uma qualidade e uma organização. Essa organização é menos evidente nos corpos inanimados, mas existe. E existe de forma evidente no cristal, né? Mas ela existe nos vegetais, nos animais, né? Princípio interno organizador. Né? O que dá esse princípio interno organizador é o que nós chamamos de princípio substancial formal, é a forma. Alguma questão? Essa é a tese de número 8. A criatura corporal é, na sua essência mesma, composta de potência e de ato, os quais, em relação à essência, se chamam matéria e forma. A essência é matéria e forma. Né? Por isso eu disse no encontro passado que a essência do homem consta de matéria, não só da alma imaterial, né? Que seria a forma, mas de matéria. De forma que Santo Tomás diz que uma alma separada não é o homem. Essa composição das coisas de matéria e forma é contestada negada por algum filósofo moderno?
Desde Descartes se vem tentando, de uma maneira ou de outra, negar isso, né? Porque a forma dá qualidade, sobretudo. E a ciência moderna é baseada principalmente na quantidade. Por isso que a matemática é um instrumento irrecusável, é um instrumento irrenunciável, né, da física moderna, né? Descartes dizia que há três substâncias só: a substância divina, res divina, a res extensa, substância extensa, que é a matéria, e a res cogitans, né, a alma humana. São só essas três substâncias. Agora, para a filosofia de Santo Tomás, não. Cada corpo, que é evidentemente dotado de forma, é uma substância, diferente de outro corpo. Aristóteles nivelou, perdão, Descartes nivelou tudo, né? Tudo, a matéria toda, a essência da matéria toda é esta, res extensa. Mas hoje as ciências naturais estão voltando à noção de forma. Na biologia, sobretudo, né? A biologia hoje fala de autopoiesis, que o ser vivo é autopoiesis, né? Ou seja, é uma força interna auto-organizadora, autopoiesis. Isso aí está em plena sintonia com a doutrina da matéria e da forma de Santo Tomás e de Aristóteles. Vou ver aqui no chat. Quando o Pedro Ezequiel diz, né? Uma analogia é do texto do livro com as formas associadas ao papel como a forma material. Analogia, sim. Isso me lembra quando lia sobre a teoria e a análise literária e da forma e substância do texto. Sim, podemos fazer essa analogia. Mais alguma questão vocês queiram acrescentar? Senão fico só eu falando aqui, né? Essa questão da forma e matéria dá para ser usada analogamente em várias coisas, né? Dá. Mas, mas a forma primeira, assim, de ser usada é na substância, né? Substância. Sim. Toda substância corporal é composta de matéria e forma. Matéria, princípio passivo, né, princípio determinável, e a forma como princípio determinante, o princípio ativo, né, que dá aquilo que a coisa é. A coisa vai agir de acordo com aquilo que ela é. Né? Agitur sequitur esse. Né? O agir segue o ser. E quem dá o ser é a forma, né? Em certo sentido aqui. Né? A forma dá a especificidade do ser, a modalidade do ser. Né? Porque quem dá o ser mesmo é o YS subsistens. Mas ele tem que passar pela forma para adquirir ser isto ou ser aquilo. Eu li em algum lugar que a gente erra quando a gente fala que a alma está no corpo, porque o mais correto seria o contrário, né? O corpo está na alma, porque o corpo é a matéria, né? E É, a alma é a...
É, podemos falar assim. A igreja, a linguagem da igreja do catecismo, por exemplo, é esta, né? Unus corpore et anima. Ou seja, o ser humano é uma única coisa, uma única pessoa de corpo e de alma, composta, né? Então, talvez, para quem não tinha ainda estudado a questão, talvez a coisa que mais tenha impressionado vocês seja a questão da matéria-prima, né? A noção de matéria-prima que existe, mas nunca é vista como tal. É, de fato, isso aí é bem estranho mesmo. A gente pode dizer que a matéria-prima, eu não sei, provavelmente vai estar muito errado isso, mas a matéria-prima seria a essência da matéria, tem alguma coisa a ver isso aí? A matéria-prima seria matéria enquanto tal, isso mesmo, seria matéria enquanto tal, destituída de qualquer forma, né? Mas para nós se apresenta só a matéria já revestida de uma forma. Nós sabemos, nós deduzimos que a matéria-prima existe, porque ela é que dá suporte ao devir, e esse suporte ele permanece sempre o mesmo, a não ser que seja aumentado por criação ou seja diminuído por aniquilamento, mas nós não temos poder nem de criar nem de aniquilar. Então, essa matéria, esse suporte se conserva, né? É aquilo que Lavoisier diz: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então Vale é isso. por abstrato por matéria abstrata, eu posso entender como é um princípio ideal, um princípio que você capta pela mente e não, porque a matéria abstrata de forma seria, portanto, algo puramente espiritual, intelectual, porque é a forma que dá a sustentação à matéria. Ou contrário, porque você falou abstrato de formas, eu pensei logo abstrato como ausente, como não físico. Repita a questão, por favor. Você falou um momento de matéria abstrata. Esse abstrato é entendido como algo não corpóreo, não físico, que é Não. A absorvido pelo intelecto, matéria, ou a matéria-prima, inclusive, é sempre uma grandeza física. É uma grandeza física, só que ela pode ser captada só pelo raciocínio, tá certo? A existência dessa grandeza física chamada matéria-prima pode ser captada somente pelo raciocínio. algo Para nós, que ela sempre vai se apresentar já revestida de uma forma. Por exemplo, quando ela se apresenta como fóton, ela já tem a forma de fóton. Quando ela se apresenta como nêutron, ela já tem a forma de nêutron. Quando se apresenta como átomo, já tem a forma de átomo. Tá certo? Então, nos níveis mais ínfimos com os quais ela já se apresenta dentro de uma forma. é porque ela não pode ter surgido do nada, né? Ela não pode ter sido criada do nada, né? Mesmo o armazênio, ela teve que ter algum predecessor que formou aquela matéria. Nós dizemos, né, que Deus criou tudo. Agora, uma vez criada, essa matéria se conserva, mas se transforma constantemente. Por isso é que eu gostaria de fazer em meus estudos, mas isso não está concluído, Ah, é uma por isso ligação que alguns entre essa dizem, matéria e o vácuo quântico, entendeu?
É por isso que alguns autores têm a opinião de que tudo que possa haver existir já está contido com possibilidade no tempo ou na matéria, tudo que algum dia vier a existir. Sim, Bom, mas exato. como Seria que. encaiar algum tipo de determinismo, não sei dizer, alguma falácia ou impossibilidade metafísica. Nós temos assim combinações, né? Formas que a matéria pode assumir que nós não sabemos ainda. Então, é possível, né? Nós temos que contar com possibilidades, né? Que talvez ainda não apareceram, né? Se a teoria da evolução, por exemplo, é verdadeira, novas possibilidades estão sempre se formando, né? Da vida. Se a matéria-prima só pode ser captada mediante o raciocínio, então como que a ciência conseguiu descobrir, mediante a experiência, o vácuo quântico? O vácuo quântico é, eles deduziram também, né? Deduziram. É por raciocínio, de certa forma, é porque eles constataram que emergiam partículas do nada. Do nada, né? Não pode ser do nada absoluto. Então, eles chamaram esse nada aí de vácuo quântico. Mas isso aí está em algum lugar ou está em tudo? Está em tudo, está em todo lugar. É por isso que o Stephen Hawking chegou a dizer, né? O mundo não precisa de um criador, porque ele apareceu do nada. Mas o nada aí é o vácuo quântico. Mas esse vácuo quântico aí precisou ser criado por alguém, né? Precisou ser formado. Se. Exato, exato. O nada, do nada, nada vem. Então, o vácuo quântico tem o vácuo quântico. Agora, esse vácuo quântico é o absoluto? Ele pode ser o absoluto? Se ele é energia pura, ele não pode ser absoluto, porque a energia ainda é material. E o absoluto não pode ser material. O absoluto tem que ser ato puro. E nada de material pode ser ato puro, né? Então, ele tem que ser criado. Bem, é isso. Vocês têm muita coisa para pensar até a semana que vem, né? Sobre essas questões. Então, podemos ficar por aqui? Tá certo, padre, obrigado. Padre, padre, eu tenho uma dúvida da aula passada, eu vou Sim. assistir depois. Uma das coisas que foram faladas é que Deus não é distinto da sua operação, que essa operação é eterna. E isso tem a ver também quando o senhor fala da Trindade, que a Sim. atividade de Deus, o amor, A vontade de a Deus, do Pai, inteligência. do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é eterna. Sim. Era isso. Tá certo. É por isso que o Filho é eterno, o Espírito é eterno, como o Pai. Muito bem, então até semana que vem, se Deus quiser.